Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de hipófise posterior ou neurohipófise ou pars nervosa, como preferir. Aqui nesse desenho vou pedir para vocês prestarem atenção na neurohipófise, essa porção aqui da hipófise, aqui é adeno. Hoje nós vamos falar sobre a neurohipófise, que produz a ocitocina e a vasopressina ou hormônio antidiurético. São sinônimos, né? Você pode chamar de vasopressina ou de hormônio antidiurético. A ocitocina vai atuar na contração de musculatura lisa, principalmente aqui no útero, né? E também na musculatura lisa que envolve os ductos galactóferos aqui para promover a ejeção do leite. Na aula passada, a gente viu a prolactina, que era produzida aqui na adenohipófise, e a prolactina produzida aqui pela adenohipófise, ela vai estimular o desenvolvimento da mama e a produção do leite, mas não a liberação do leite. A liberação ou ejeção do leite é promovido pela ocitocina, porque ela promove a contração da musculatura lisa dos ductos galactóferos aqui da mama. E aqui você tem um feedback positivo, né? Como assim? Quando a criança mama, a sucção na mama leva a impulsos nervosos que partem daqui da mama até o sistema nervoso central, estimulando a produção de ocitocina. Mais ocitocina é produzida, mais leite é liberado, mais a criança se amamenta, mais ocitocina a resposta nervosa detecta, estimulando a produção de ocitocina. Então isso aqui forma um feedback positivo. Por quê? Porque a ocitocina produzida aqui no hipotálamo, nos núcleos supraótico e paraventricular, descem até a neurohipófise por dentro do axônio do neurônio por transporte axonal e se acumulam aqui nas terminações dos axônios. Quando vem o impulso nervoso ordenando a liberação, ela é liberada para os vasos sanguíneos e através dos vasos sanguíneos a ocitocina chega na musculatura lisa dos ductos galactóferos da mama, provocando a ejeção do leite. A sucção da mama ativa o sistema nervoso, ativa sensores, né? Que vão provocar estímulo nervoso em fibras nervosas que levam aonde? Levam ao hipotálamo, estimulando o quê? A produção de ocitocina. Então isso forma um feedback positivo, onde a sucção da mama estimula a liberação de ocitocina e a liberação de ocitocina estimula a ejeção de leite, ou seja, estimula a criança, né, a amamentar. E isso vai formando um feedback positivo, né, para ir aumentando a liberação de leite quando a criança começa a mamar, né? Já o hormônio antidiurético, como ele fala, é antidiurético, é antidiurese, ou seja, ele retém a água no organismo, né? O interessante aqui da neurohipófise é que ela não tem glândula secretora como a adenohipófise. Ela tem só os terminais axonais, onde se acumulam os neurohormônios, ocitocina e vasopressina, aqui na onde? Nos corpos celulares dos núcleos paraventricular e supraótico. Vou mostrar uma imagem agora de imunohistoquímica, onde você vai ver esses núcleos supraótico e paraventricular, e você vai ver uma citoquímica, né? A citoquímica aqui da neurohipófise. Olha, aqui ó, PVN, ó, núcleo paraventricular, e aqui ó, supraótico, núcleo supraótico, né? Esses núcleos, né, são corados por imunohistoquímica. Vamos entender isso aqui então. Quando você olha, o que você está vendo aqui de verde é o citoplasma cheio de ocitocina. Por quê? Porque foi jogado um anticorpo contra a ocitocina que se prende na ocitocina. Como esse neurônio aqui não tinha ocitocina, não tem nada no citoplasma dele. O que você está vendo de vermelho é o núcleo. Então, o núcleo é marcado por uma proteína que existe só no núcleo. Nesse caso aqui, a proteína Cfos. É feito também um anticorpo que liga somente na proteína Cfos. Então, a proteína Cfos é corada de vermelho. Então, você vê o núcleo sempre vermelho, ó. Ah, eu tô vendo amarelo aqui, professor. É porque está muito perto o verde do vermelho e às vezes mistura o verde com o vermelho e você vê o amarelo. Mas é porque está muito perto um ponto de luz verde do ponto de luz vermelho. E como isso aqui é imunofluorescência, eles estão emitindo a luz, né? Não é como aqui que a luz atravessa o tecido, né? Que é a microscopia de transmissão. Aqui é a microscopia que a gente chama entre aspas de reflexão, né? Porque é um fluorófilo. Você estimula, o fluorófilo absorve a luz, depois emite. Que nem quando você bate a luz do carro na placa, na estrada, né? Se você não tiver a luz do carro, você não vê a placa. Mas se você acender a luz do carro bate na placa e é refletida,
né? No caso, ela é absorvida e emitida, porque ela está com uma tinta fluorescente, por isso que você vê a placa do carro com mais evidência, né? Do que o que está em volta da placa do carro, por exemplo. Aqui é o mesmo princípio, em termos básicos. Os núcleos são vermelhos, tanto aqui no paraventricular quanto aqui no supraóptico. Esse núcleo vermelho, ele indica a presença da proteína Cfos. Para a gente aqui não interessa para quê, né? O importante é você saber que onde tem um núcleo vermelho tem um neurônio, certo? E ele está funcionando, ele está em atividade. Esse é um marcador de atividade neuronal, nessa proteína Cfos. Onde tem ela é porque o neurônio está funcionando. E você vê o citoplasma em verde. O que é o verde? Tanto aqui no paraventricular quanto no supraóptico. É uma marcação para ocitocina. Então são esses neurônios ocitocinérgicos, tanto no paraventricular quanto no supraóptico, que vão para onde? Para neurohipófise. Aqui está uma histoquímica que se chama tricômero de Mallory, onde ela vai marcar o quê? Vai marcar, ó, isso aqui, ó, que a gente chama de corpo de Hering, é o que? É o terminal axonal cheio de ocitocina, né? Então você vê ele com esse aspecto aqui, ó, né? Essas células aqui redondinhas são os pituícitos, ou seja, são as células que formam a neurohipófise, e elas não são secretoras, não secretam nada. Aqui são vasos sanguíneos, né? Tem bastante vasos sanguíneos, por quê? Porque esses pituícitos, né, vão fazer o quê? Vão liberar pituícitos. Vão liberar a ocitocina para onde? Para esses vasos sanguíneos aqui, para ir para a corrente sanguínea, para fazer o trabalho, para atuar tanto no trabalho de parto quanto na injeção de leite. Tem outras funções também associadas à ocitocina que não é discutida no livro, mas a gente não vai abordar, que tem a ver com comportamento, né? Isso aí eu vou explicar melhor na aula. Aqui vamos focar no que está no conteúdo do livro. Então, você tem os núcleos paraventricular e supraóptico produzindo ocitocina, que elas ficam aqui, ó, nos terminais axonais, que a gente chama aqui de corpos de Hering, né? E esses corpos de Hering vão liberar a ocitocina para onde? Para esses vasos sanguíneos, para ir para a corrente sanguínea, né? Outra curiosidade interessante entre o paraventricular e o supraóptico é que a ocitocina, a maior parte dela é produzida aqui no paraventricular, enquanto que a vasopressina, a maior parte dela é produzida aqui no núcleo supraóptico. Não sei se você percebeu, mas tem muito vermelhinho aqui, ó, sem o verde. Por quê? Porque esses são vasopressinérgicos. Aqui tem pouco vermelho sem o verde, ó, porque tem pouco vasopressinérgico no paraventricular e muito vasopressinérgico no supraóptico. Por quê? A vasopressina é mais do supraóptico, a ocitocina é mais do paraventricular. Embora ambos produzam as duas, mas o principal hormônio produzido no paraventricular é a ocitocina. O principal no supraóptico é a vasopressina, embora ela também produza um pouco de ocitocina. O principal aqui é a ocitocina, embora também produza um pouco de vasopressina. E fora isso, o livro aborda também a diabetes insípidos, que não tem nada a ver com diabetes mellitus. A diabetes insípidos é o que? A deficiência do hormônio antidiurético. Primeiro, vamos entender o que faz o hormônio antidiurético. Como você está vendo nesse desenho, ó, é como se ele tivesse com uma chave fechando uma torneira. Ou seja, o hormônio ele é antidiurese, ele é contra a diurese. Ou seja, é um hormônio que ajuda você a reter água no seu corpo. Você não vai eliminar a água na urina. Ele ajuda você a reter, porque ele atua na permeabilidade dos ductos coletores lá no rim, aumentando a reabsorção de água. Então, quando você tem hormônio antidiurético, você retém a água. Quando você não tem, aí você urina muito, pode urinar até 20 litros por dia, a pessoa que tem essa diabetes insípidos. O que é a diabetes insípidos? É a incapacidade de produzir o DH. Isso pode ser por tumor na própria glândula, na neurohipófise, ou por lesões no sistema nervoso central, né, ou cranioectomia, ou você perdeu um pedaço do cérebro, ou teve alguma doença que bloqueou os neurônios que atuam controlando a produção, né, atuam lá no núcleo supraóptico paraventricular, modulando a produção de ADH. De forma que no diabetes insípidos você não produz mais o hormônio antidiurético. Então você urina muito, você não consegue mais reter a água. Toda água que você bebe, você urina. Um outro efeito que acontece, semelhante ao diabetes insípidos, mas bem mais brando, é o álcool. O álcool ele inibe o sistema nervoso central, por isso ele atua no sistema nervoso central, inibindo. Então ele inibe a produção de ADH. Por isso a pessoa que bebe cerveja vai muito no banheiro, né? Por quê? Porque a depressão no sistema nervoso central dela inibe ela de produzir o ADH, né? Então, se ela está com álcool e ela beber água, a água que ela beber, ela vai pro banheiro, né? Ela vai urinar. Quando você parar de beber, que você parou de ingerir o álcool, você continua metabolizando ele.
pode até ser recomendável você tomar água depois que parar de beber. Para quê? Para depurar, né? Porque você vai beber a água, você vai urinar a água que você beber. Só que à medida que você vai fazendo isso, você vai filtrando também, vai metabolizando o álcool, vai tirando o álcool da corrente sanguínea. Mas não vai evitar que você fique desidratado, que você sinta sede no dia seguinte, né? Um dos principais sintomas da ressaca é a desidratação, né? Você acorda com muita sede. Por quê? Porque você, mesmo que você toma água, você ainda está com a depressão no sistema nervoso central, o efeito do álcool não para tão cedo, então você não vai ter DH tão cedo, né? Então você vai urinar tudo que você tem, você vai ficar desidratado. Esse é um dos principais sintomas do fato de você beber álcool, né? Da ressaca, né? E é isso aí, pessoal.